E olhe só, meu amigo, minha amiga, meus queridos companheiros e companheiras de evangelho, de fé, de esperança, de boa nova. Prestem atenção no que eu vou ler para vocês no livro de Lamentações de Jeremias. É um texto que nessa pandemia tem sido lido por todo mundo está lendo Lamentações de Jeremias, capítulo 3, e todo mundo lê o verso 21, mas eu quero ler do verso 18 ao verso, eu vou já lhe dizer aqui, ao verso 33, de 18 a 33, aqui em Lamentações, no capítulo 3, que diz assim: então disse eu, Jeremias, o autor do texto, diz: então disse eu, já pereceu a minha glória, o que tinha de haver de bom para mim já era, é o que ele está dizendo. O que quer que eu pudesse esperar de esplendor, de realização, de significado, de visibilização, de validação, é isso que ele chama de glória. Tudo isso já passou, não volta mais. Para mim, acabou. É o que ele está dizendo. Para mim, acabou. Pereceu a minha glória, a glória dele. E mais, como também pereceu a minha esperança no Senhor. As perspectivas acabaram. E a minha esperança em Deus morreu. A minha esperança em Deus morreu. Como acontece, está acontecendo e acontecendo hoje, acontecendo agora mesmo, e é com você que eu estou falando, de haver milhares de pessoas para quem a esperança morreu. Se essa coisa de glória de Deus, de Shekinah de Deus, de bondade de Deus me visitando, já era. Isso é papo velho que passou. E a minha esperança em Deus não tem mais razão de ser, ela pereceu, ela morreu. Esperança para quê? Esperança de quê? Onde está Deus para mim? Se tudo que eu pensei que seria a minha glória, a minha vitória, o meu sucesso, o meu bem-estar, a minha felicidade se foi. E se a minha esperança em Deus acabou, de onde é que eu vou tirar a esperança em Deus? Se aquilo que antes eu chamava de minha esperança em Deus morreu. Eu não tenho mais esperança em Deus. Tem uma quantidade enorme de gente que, se for honesta mesmo, vai dizer: a minha esperança em Deus morreu. Eu digo que tenho só porque eu não tenho coragem de dizer que não tenho mais. Tem pastor que ainda até prega, porque não tem coragem de parar de pregar e dizer: eu não creio mais. Mas quando você os ouve, você sente que eles estão falando o que eles aprenderam a falar, eles estão falando por falar. Mas aquela chama, aquele ardor, aquela paixão, aquele amor, pereceram de vez. Não há mais esperança no Senhor. E é o que Jeremias, nas suas lamentações,
não tem vergonha de esconder, de dizer. E ele não só diz, ele escreve, ele pereniza o seu momento existencial, como ele está vivendo, como uma espécie de zumbi dos ecos do passado. Mas ele mesmo está destituído da Shekinah de Deus no ser dele, da esperança de Deus como alegria, como perspectiva, poder e força para enfrentar qualquer que fosse o cotidiano. Ele prossegue e diz: lembra-te da minha aflição, ó Deus, lembra-te da minha aflição, lembra-te do meu pranto, da minha frustração, da minha tristeza, da minha depressão, lembra-te, olha para mim, que sou um indivíduo para quem as glórias sonhadas evaporaram-se e as esperanças projetadas pereceram. Olha para mim, tem compaixão, lembra-te de como me importei, lembra-te de como eu me esforcei, lembra-te de como eu dei tudo de mim, da minha aflição e do meu pranto. Lembra-te das tristezas que eu vivi por causa dessa fé, ou por causa das esperanças que eu tinha. Lembra-te do amargor da minha alma, lembra-te do absinto, lembra-te do veneno com o qual eu me envenenei, esperando o que não se cumpriu. Não se cumpriu, não se realizou. E agora o que eu tenho a te dizer é que a minha alma, estou falando é com você, estou lendo Lamentações, mas é para você e com você, entendeu? Fica aqui comigo, presta atenção. Minha alma continuamente recorda esse tempo, essa hora, essa esperança. E quanto mais eu me lembro que eu já criei assim, que eu já fui assim, que eu já sonhei assim, que eu já vivi assim, quanto mais continuamente eu me recordo disso, mais a minha alma se abate, se achata, se esmorece, se esvai, se esmaece, se acachapa dentro de mim. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer nessa angústia de ser e de não conseguir mais visualizar esperanças? Porque parece que todas as promessas de Deus secaram, murcharam, se foram, desidrataram nas suas esperanças bem diante da minha face. O que eu posso fazer? E então surge dentro dele, rasga essa mortalha de tristeza depressiva, uma voz que começa silenciosa, que não aparece logo como um grito, mas como um sussurro que vai crescendo, que vai aumentando, que vai se fortalecendo no ser, no interior, no coração, na mente.
um sussurro que vai virando voz, que vai virando convicção, que vai se transformando em declaração, até que vira uma proclamação. E a proclamação, que começou com uma voz inaudível, agora diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E não são memórias do meu passado. Eu quero trazer memórias acerca de quem Deus é, do caráter de Deus. Não são memórias do passado, como o Salmo 126 ensina. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Para esse indivíduo aqui, Jeremias, já não havia nem Negueb, nem torrente, nem nada, estava tudo desolado. Ele está para além do que ainda pode ser restaurado. Tudo tinha sido destruído. Não sobrara nada, nem como metáfora, nem como memória pessoal. Por isso, ele diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E o que ele vai dizer que pode dar esperança não tem absolutamente nada a ver com nenhum feito, nenhuma realização, nenhuma ocorrência do passado. Tudo tem a ver apenas com quem Deus é, com que ele aprendeu desde sempre que poderia confiar. E o que ele aprendeu, no que ele poderia confiar, era no caráter de Deus, era em quem Deus era. O Deus que diz que se nós formos infiéis, ele, todavia, permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. É acerca desse Deus que ele está falando. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E o que me pode dar esperança é a grande pergunta, é a grande questão: o que me pode dar esperança? Aí ele lembra de 6, 7 coisas que poderiam firmar a esperança no coração dele. São as mesmas que eu trago para você, que eu trago para mim mesmo e que eu já trouxe para mim mesmo em ocasiões onde tudo estava devastado. Eu não sou um homem que falo a respeito do que nunca experimentei, nem nunca provei, só li em livros. Não, a minha vida é o livro das devastações, das perdas, das glórias que acabaram, das esperanças que morreram. Eu mesmo já fui tratado como um morto, como um ser cujo corpo apenas continuava vivo, mas o resto de mim foi declarado acabado por muita gente. Mas eis que eu estou aqui. Eis que eu estou aqui conhecendo a aflição, a tristeza, a glória desvanecente, a esperança morta. Mas eis que eu estou aqui vivo, levantado, em pé, inteiro, eu mesmo. Amém. E o que eu trago? O que eu aprendi? Aprendi dentro do meu próprio coração. Porque esse texto aqui eu conheço desde a minha juventude. Mas tê-lo para mim como algo inscrito dentro do meu ser é outra coisa. Totalmente diferente. E quem ouve, ouve vendo a diferença. Não é um estudo bíblico.
Eu estou falando de algo que eu conheço, que eu já provei, no que eu me estribo e já me estribei, que eu tenho experiência pessoal de que é verdade. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E o que me pode dar esperança é a pergunta. O que pode dar esperança a você é a questão. A primeira coisa que ele diz que pode dar esperança, deu a ele, deu a mim, pode dar a você, é maravilhosa. Ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Que coisa maravilhosa! Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos todos nós, de não ser eu consumido. Porque essas misericórdias do Senhor renovam-se, se fazem novas, se rejuvenescem, rebrotam toda manhã. Todo dia elas se fazem novas. Meu Deus, que privilégio extraordinário é saber que a minha glória pode morrer, as minhas esperanças perecerem. Todavia eu posso evocar, eu posso puxar de dentro para fora, eu posso morder e puxar para cima e contemplar aquilo que nunca me deixou e nunca vai me deixar, que me habita. Só eu é que fico às vezes sem saber, porque eu sou muito impressionado com o meu sentir. E quando eu me sinto devastado, parece que o que é verdade acabou. Mas as verdadeiras realidades de Deus não são sentimentais nem emocionais. Elas são realidades da fé, que eu posso abocanhar dentro de mim, puxar e declarar e dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam, elas se refazem, elas rebrotam a cada manhã. Cada manhã. Essa é a primeira coisa que me dá esperança em qualquer hora, em qualquer tempo. Morre o pai, eu tenho esperança. Morre a mãe, eu tenho esperança. Morrem filhos, eu tenho esperança. Eu perco tudo, eu tenho esperança. Vão-se praticamente todos os milhares de amigos, eu tenho esperança. Declaram-me morto, eu tenho esperança. O mundo inteiro me sepulta, eu tenho esperança. Eu tenho esperança. Por quê? Porque eu sou filho das misericórdias. Dessas mesmas misericórdias que se diz que vão de eternidade a eternidade, de eternidade a eternidade. Uma eternidade só é pouco para elas, elas vão de eternidade a eternidade. Não é nem de década em década, eu vivo algumas décadas, elas vão de eternidade a eternidade. Não é nem de século em século, de milênio em milênio. Não, é de eternidade a eternidade. Não é, elas não são medidas por anos, nem por bilhões de anos, elas vão de eternidade a eternidade.
Do Big Bang para cá, a gente teve apenas 14 bilhões e 500 milhões de anos, ou seja, nós não tivemos nem nada de uma eternidade. Mas as misericórdias do Senhor vão de eternidade a eternidade. Por isso, é coisa simples para o que existe de eternidade a eternidade se renovar a cada manhã. Elas são a causa de eu não ser consumido, porque elas não param, elas não acabam, elas não murcham, elas não perecem nunca, elas continuam, elas são eternas. A misericórdia de Deus, misericórdia significa ter um coração conduído pela miséria do outro. Isto é misericórdia. Esse condoer-se pela miséria do outro, nem Deus vai de eternidade a eternidade. Por isso, as misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Não fomos, não somos, não seremos. Você me entendeu? Você não será consumido. Creia nisso. Você não será consumido. Essa é a primeira razão. Bastava essa, né? Não bastava? Para mim, bastava essa. Eu saber que as misericórdias dele são a matéria-prima da aliança dele comigo. Não são alianças nem de ouro nem de prata, são alianças de misericórdias eternas que ele fez comigo, fez contigo. Essa é a primeira razão. Sua fidelidade é grande. Não só as misericórdias vão de eternidade a eternidade, mas ele é fiel às suas misericórdias. E a fidelidade dele é totalmente ilógica, louca. Como Paulo disse, que se nós somos infiéis, escrevendo a Timóteo, ele disse, olha, guarda isso para sempre no teu coração. Se nós somos infiéis, ele, todavia, permanece fiel. Porque ele não sabe, ele não pode, o Todo-Poderoso não pode certas coisas, e ele não pode negar-se a si mesmo. Se somos infiéis, você foi infiel? Ele, todavia, permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. A segunda grande razão, ele dá aqui, ele diz, olha, se anime, se alegre na sua esperança, sabendo que o Senhor é a sua porção, o Senhor é o seu galardão, o Senhor é o seu tesouro, o Senhor e tudo quanto Ele é a sua herança. Você é um herdeiro de Deus. Não importa se derrubaram os muros de Jerusalém, se destruíram o templo, se arruinaram a sua casa, se castraram os jovens dessa geração, o Senhor, todavia, continua a ser a sua porção, a sua herança. Diz a minha alma. Isso eu preciso ensinar a minha alma. Eu preciso ensinar a minha alma isso todo dia. Se as misericórdias são eternas, então minha alma aprende isso. Aprende isso, Senhor, é a tua porção e a tua herança. Você que está impressionado com o horizonte imediato de destruição, de cativeiro, de falências, de Jerusalém transformada em ruínas, de tudo acabado,
como se nunca mais nada fosse a ver. Que é isso, Jeremias? Eu estou te falando daqui, 2.600 anos depois, dizendo, olha, não deu tudo certo ainda porque os homens não deixam, mas Jerusalém está lá. Eu preciso ensinar a minha alma, não olhando para o passado do passado, mas olhando pela fé, o Senhor, que é a minha porção e a minha herança. Não é a história que me dá essas esperanças, é a eternidade que me dá essa segurança. Quando eu digo e quando eu sei que o Senhor é a minha porção, o Senhor é a minha herança, fica sabendo disso, minha alma, aprende isso. O Senhor é a tua porção, o Senhor é a tua herança. Aprende isso. Aprende isso. A minha porção é o Senhor. A minha alma diz, aprendeu. Aleluia. Quando a alma aprende que o Senhor é a nossa porção e a nossa herança, ela que é tão fugaz, tão impressionável, tão emocionável, tão dada aos sentimentos, tão sentimental, mas a minha alma só aprende isso quando ela se apega à fé, que sabe que as misericórdias do Senhor vão de eternidade a eternidade. Quando eu, pela fé, tomo posse disso, tudo mais começa a se restaurar em mim. E uma das coisas que se restauram em mim é a minha alma. Minha alma se restaura em mim, a minha alma começa a descansar e a dizer, Senhor é a minha porção, o Senhor é a minha herança. Porque as misericórdias de Deus não têm fim. Então, nada mudou. O Senhor é a minha porção e a minha herança. Sim, porque tudo isso se renova todas as manhãs, porque a sua fidelidade não muda e as misericórdias dele se renovam todo dia. A minha alma aprendeu a se renovar no amor de Deus e a declarar que eu não perdi nada, que está tudo ainda disponível, está tudo ainda passível de ser objeto de posse pela fé. Posse pela fé. A minha porção é o Senhor, porque a sua misericórdia não tem fim. Portanto, esperarei nele, esperarei nele, esperarei nele, esperarei nele. Se é assim, qual é a coisa mais lógica a fazer? Se é assim, esperarei nele. Você que está aí desesperado, você que não só perdeu a esperança, mas entrou em estado de desespero, ouça essa palavra, ela cura, entendeu? O que eu estou te dando é cura, é medicina para a sua alma. Ela cura. Ela levanta do leito da depressão. Ela levanta do luto da fé. Ela levanta da mortalha, tira a mortalha da desesperança de sobre a sua cara. Se você tomar uma decisão de fé e souber que as misericórdias não têm fim, e com base no poder da eternidade que se renova, se colocar em pé, dizendo, este é um novo dia, as suas misericórdias se renovam a cada manhã, elas viajam de eternidade em eternidade, a fidelidade dele
É aquela que diz que se eu for infiel, ele continua fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Então, eu tenho todas as razões do mundo para crer que a minha esperança, sendo real, a minha porção não murchou, a minha herança não desvaneceu, meu galardão está intocável. Não para o futuro, ele já pode ser um bem precioso em mim agora. Eu posso já viver tomado pela alegria do galardão eterno, para fazer e experimentar o processo de reconstrução de todas as minhas ruínas. Eu já vou reconstruir as minhas ruínas de posse da certeza dos meus galardões, das minhas porções eternas. Você compreendeu? Pela fé. Aí ele dá uma terceira razão para eu trazer à memória o que me pode dar esperança. E diz: bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Não é maravilhoso? Você pode trazer à memória o que pode lhe dar esperança, sabendo de tudo isso que eu já disse, ainda mais. Bom é o Senhor. Você está falando com aquele que tem prazer na bondade. Com aquele que tem prazer na bondade. Você entendeu? Bom é o Senhor. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Você já sabe que isso tudo é imutável, que ele é a garantia de todas as coisas, mas nem por causa disso a minha alma deixa de buscar. E eu o busco toda hora, todo dia. Meu coração fala com ele diuturnamente, mesmo quando eu estou falando com os outros, quando os outros estão falando comigo. Ai de mim se não falasse com ele o tempo todo. Meu Deus, quando a gente para de falar com Deus enquanto a gente fala com os outros, a gente fala muita besteira. Quando a gente para de falar com Deus enquanto os outros falam com a gente fala muita bobagem. Quando a gente para de falar com Deus enquanto a gente pensa os nossos próprios pensamentos, a gente pensa muita idiotice. Eu preciso falar com Deus ininterruptamente para que o meu pensamento não se corrompa, para que a minha palavra não se distorça, para que a minha compreensão não se torne turva. Eu busco o Senhor, eu falo com Ele, eu converso com Ele, eu oro sem cessar. Ele é bom para os que esperam por Ele. Ele é bom para a alma que o busca e que não perde o foco. A alma que o busca mantém o foco nele. Mantém o foco na bondade dele. Na bondade dele para comigo. Para com os que esperam. Então eu mantenho a minha esperança viva, porque a bondade e a esperança se encontram, elas se beijam, quando eu vivo nessa certeza da bondade de Deus para comigo. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca, que o invoca, que se mantém nesse estado, que faz da sua respiração
Faz da sua respiração uma invocação ao nome do Senhor, porque bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Essa é a terceira razão. A quarta razão pela qual eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança e quais são as causas da minha esperança, as misericórdias de eternidade, o galardão de Deus que se mantém intacto para quem espera por Ele, a bondade dele para com os que esperam, para com a alma que o invoca permanentemente. E em quarto lugar, bom é bom é aguardar a salvação do Senhor. Bom é aguardar a salvação do Senhor. Bom é aguardar a salvação do Senhor. É saudável, é terapêutico, é curador. Mantém o ser em estado de dependência. Nos coloca num estado de vigilância, de permanência. Bom é aguardar. Bom é ter os olhos abertos no horizonte da existência, sabendo que a qualquer momento a salvação do Senhor vai brotar para mim e para você. Vai brotar. Bom é aguardar. É contra a lógica humana. A lógica humana não gosta de aguardar, não é? Vocês aqui, milhares de vocês, quando me ouviram ler aqui, bom é aguardar, disseram, poxa, quando é que esse negócio vai chegar? Ainda tem essa coisa de aguardar, especialmente nessa geração que não sabe esperar nada. Essa é uma geração que não sabe aguardar a salvação. Uma uma geração desesperada. A salvação tem que ser instantânea e ela não é. Deus tem que ser instantâneo e na maioria das vezes ele não é. Às vezes ele é, mas é às vezes. Na maioria das vezes, aqui no espaço-tempo que Deus criou, ele ensina a gente a viver o espaço e viver o tempo. Portanto, ele nos ensina a capacidade de ter esperança, de ter paciência, de ter espírito de resignação, de ter calma, de ter pacificação, de ter resiliência, tenacidade, perseverança, coragem, fé, porque a fé cresce não na instantaneidade das respostas, mas no aguardo delas é que a minha fé se desenvolve, se expande, ela cresce. Cresce. Por isso é bom aguardar. Bom é aguardar a salvação do Senhor. E olha só, e isso em silêncio. Ai, 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 ai. Como diz o Salmo, aquietai-vos e saber que eu sou Deus.
como diz Deus no profeta Amós. O texto original da Bíblia não diz nada. O que está escrito é, em hebraico, silêncio. Bom é aguardar. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio, sem papo. Tem gente que diz que está aguardando a salvação do Senhor, mas fica falando o tempo todo, vai para uma reunião aqui, vai para outra ali, procura um profeta, procura um conselheiro, procura um pastor, procura todo mundo, fala o tempo todo, reclama, resmunga, pergunta se alguém tem uma ideia, se alguém tem uma intuição, se alguém tem uma revelação de quando o Senhor vai fazer essa salvação se manifestar em favor dela. Ai, que coisa chata! Chata é a palavra. Porque você vira um chato quando diz que está esperando a salvação do Senhor, e isso em tagarelice, não é em silêncio. Em resmungação, não em silêncio. Em murmuração, não em silêncio. Bom é o Senhor para os que aguardam a sua salvação, e isso em silêncios quietos. Você vai ter que aprender a aguardar a salvação do Senhor quieto, sem murmuração, sem perguntas, e, sobretudo, minha amiga, meu amigo, sem ansiedade. Sem ansiedade. Vai ter que aprender a aguardar em silêncio, implicando que isso seja em descanso, sem ansiedade, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Essa é a quarta maneira da gente trazer à memória o que nos pode dar esperança, baseando a nossa esperança nessas causas. E aí vem a quinta causa. Bom, aqui já não é bom para o homem o que o Senhor faz, agora tem algo para o homem aprender explicitamente para ele fazer do começo ao fim. Bom é para o homem. Bom é para o homem, bom para você, bom para mim. Aí você diz o quê? Suportar, aguentar. Bom é para o homem aprender a aguentar. Aprender a aguentar. Eu tinha aguentado muitas coisas já na vida. Dos 18 anos para frente, eu aguentei muitas coisas. Eu aguentei a traição fraterna de muitos amigos que eu queria muito bem, amava mesmo, como se fossem irmãos. De repente eu fiquei sabendo que eles falavam mal de mim, que eles eram cheios de inveja a meu respeito, porque eles eram só aproveitadores. E não foram 5 nem 10, foram centenas. É ruim demais, mas eu aprendi, aguentei, suportei tranquilo a traição desses amigos. De 73 até 86, eu tive muito choque. Muita gente em quem eu confiava me enganou, me passou a perna, me deu a volta.
E não foram lições pequenas, não. Para a maioria das pessoas seriam lições por uma vida inteira. Elas foram fortes, algumas delas me deixaram alguns dias em profundo estado de pânico, sem saber o que ia fazer. A pessoa tinha contratado milhares e milhares de dólares em meu nome, sem eu saber, e desapareceu em meu nome para eu pagar, levando tudo. E eu era só um pastorzinho simples e pobre. Imagina a angústia, a família para sustentar e com vergonha de dizer que o teu grande amigo fez isso. É um bocado pesado. Antes disso eu tinha tido outros, e outros da mesma natureza, e alguns outros de outra natureza, que simplesmente amanheciam um dia, nunca mais falavam contigo para sempre. Gente que você amava, 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 amava. Que estranho não ser sentido. Mais de 30 e tantos anos depois, eu ainda amo. Amo. O que eles fizeram não mudou nada em mim por eles. Eu os amo, tenho até saudade deles às vezes. Mas foi uma dor, e não foi um só, foram vários na mesma toada. Eu já tinha tido alguns sofrimentos, já tinha sepultado um filhinho. Tem gente que fica 10 anos no terapeuta porque sepultou um filho com um dia de vida, meio dia de vida. Eu sepultei um com 10 horas de vida. Lindo, 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 lindo. Luiz foi o nome dele. Mas eu passei batido. Muitas coisas tinham havido, muitas tristezas, muitas decepções pequenas, muita gente em quem eu confiava, que eu descobria de repente que o cara era um estelionatário. E quando você é pastor de igreja, meu Deus, você tem tanta decepção. Mas olha, eu passei por tudo isso assoviando, nunca me foi um problema. Eu nem considerava isso tribulações. Quando alguém sabia que vinha falar comigo e dizia, poxa, Caio, quanta tribulação você vem passando, eu dizia, desculpa, quais? Porque eu nunca tratei isso como tribulação. Sempre foram coisas apenas da natureza humana. E os anos passaram e fiquei tão acostumado, a casca ficou tão grossa, que de 87 para frente eu tive milhares de outras e nem sentia mais. Só tenho a memória de todas elas, mas não tenho a emoção de nenhuma delas. Porque eu aprendi a ser resiliente para com essas coisas que desmancham a tanta gente. A mim elas não causam nada. Não causavam, hoje então é que não causam nada. Registro, oro, lamento e sigo. Porque aprendi que é bom para o homem suportar o jugo. Suportar o jugo é aquela coisa desigual, a injustiça. O teu lado leva infinitamente mais peso do que o do outro. Eu já suportei muitos jugos. Jugos desiguais em tudo que você quiser. Jugo desigual é o meu nome, se você quiser. Até o dia de hoje. Vou carregando, eu levo as coisas, mas sabendo que eu vou levar quase sozinho, porque pouca gente vai ajudar. Mas é bom. Isso faz você ficar forte. Isso te dá força na desesperança, coragem. Isso te faz um criador de soluções. E quando você é um criador de soluções, você também é um mantenedor de esperanças.
Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade, que bom é que eu venho aguentando o jugo desde 18 anos de idade, eu venho carregando jugos muito pesados e desiguais, e fui ficando treinado, fui ficando forte, ganhei musculatura para enfrentar tudo isso, sem fazer disso uma tormenta para mim, pode ter certeza. Bom é para o homem suportar o jugo na mocidade. E aí, Jeremias, falando da parte do Senhor, dá um conselho àqueles que estão experimentando o jugo. Há muito tempo, ele disse, olha, assente-se solitário e fique em silêncio. Se quer aprender a suportar o jugo, não transforme isso num espalhamento de histórias. Fique calado. A gente se enrijece, se fortalece para suportar o jugo. Quando o jugo pesado vem, ele é desigual, ele é perverso, ele é injusto. Mas a gente, ao invés de ficar reclamando, se auto-vitimando, com autopiedade, com pena de si mesmo, a gente se assenta solitário. Pondera solitariamente, em silêncio, porquanto esse jugo Deus o pôs sobre você. Quando eu aprendi a tratar tudo isso como treinamento, o jugo como fortalecimento, nenhuma autovitimização jamais passou pela minha cabeça, senão eu teria parado aos 22 anos. Já tinha demais para não aguentar mais coisa alguma. Mas eu estou aqui aos 65 anos, graças a Deus, cada vez mais forte. É bom para o homem suportar o jugo, eu diria, desde a sua mocidade. Assente-se em silêncio. Assente-se, fique em silêncio, fique quieto, processe, fortaleça-se, enrijeça-se. E mais do que isso, aprenda que foi Deus que permitiu, para você se fortalecer, para você rasgar o apocalipse com esperança. Eu quero todo dia aprender a rasgar o apocalipse com esperança. Assente-se solitário, porquanto esse jugo Deus o pôs sobre ele. Ponha a sua boca no pó, se curve, se quebrante em silêncio. É isso que vai fazer de você um homem. Essa é a diferença entre os meninos que choramingam e se auto-vitimam e os homens que entendem que é bom suportar o jugo desde a mocidade, que aprendem a ficar solitários, a viver isso em silêncio, a entender isso como lição de Deus, a colocar a boca no pó, falar só com Deus, sabendo que talvez ainda haja esperança. É bom viver certas coisas que a gente não sabe se terão cura ou não. É bom. O período dessa ignorância silenciosa, quando é silenciosa, quando é quieta, quando a gente bota a boca no pó, sem saber se haverá esperança ou não, mas perseverando silenciosamente em Deus, isso é bom, isso é maravilhoso, porque quem se levanta daí é outra pessoa. Quem se levanta desse estado é uma outra pessoa. É aquela descrita por Paulo lá em Romanos 5, que se gloria nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança,
e que a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações. É isso que é gerado em nós, quando a gente vive por inteiro essa quinta causa da esperança imorrível no nosso coração. Dê a face ao que o fira. É a continuidade. Enquanto você está vivendo o jugo desigual, sempre tem alguém te ferindo. Enquanto você está carregando o peso da desigualdade, tem sempre alguém te machucando. Não perca seu tempo lutando de volta, nem batendo de volta, nem discutindo, nem debatendo, nem explicando. Não faça nada. Dê a face ao que o fere. E outra coisa, farte-se de afronta. Isso aqui é maravilhoso. Farte-se. Coma a afronta toda. Aprendendo a dizer tem mais, não para o outro, para não provocá-lo, mas em você mesmo. Tem mais? Se vier mais, eu vou comer com ações de graças. Tem mais afronta? Se vier mais, eu vou comer com ação de graça. Isso eu te digo, meu irmão. Até aqui, pode ser que venham maiores que eu não conheço. Mas até aqui, eu aprendi. Fui aprendendo e aprendi. Hoje eu sei que eu aprendi. A não ferir de volta, a dar a face a quem me afronta, e aprendi a me fartar, a me fartar dessas injustiças, a comer a afronta e dizer, Senhor, está tudo diante de Ti. Eu como essas afrontas com ações de graças, porque elas estão me fortalecendo, me enrijecendo, é bom para mim, me faz bem. Eu vou me levantar daqui maior, eu vou me levantar daqui forte. Obrigado pelo treino de musculatura espiritual e psicológica que essas experiências me estão dando. E eu tive doses que eu não quero nem compartilhar com você, doses impensáveis dessas afrontas. Eu me fartei delas, mas não parei de recebê-las com ações de graças. Bateram na minha cara e batem ainda até não aguentarem mais. Eles estão cansando. E olha eu aqui firme e forte. Bater cansa. Mas você aprende a aguentar cacete e apanhar. É até uma estratégia de luta. Quando você sabe que você aguenta pau, cacete, soco, chute, você deixa o cara bater muito no primeiro assalto, no segundo assalto, porque no terceiro ele está com a língua de fora. Ele não aguenta. Às vezes ele cai sozinho, de tanto bater, quem aguenta a pancada? Bota a boca no pó e se levanta. E se levanta. Outro dia eu entrevistei aqui o meu amigo Minotauro, que foi um desses indivíduos que eu vi aguentar mais cacete. Cair com a boca no pó e se levantar, e no fim está o outro batendo porque ele estava inteiro. Porque ele descobriu que ainda havia esperança. Aí vem a sexta razão. Dê a face ao que o fere. Olha que coisa. Dê a face ao que o fere. O cara pá. O Senhor não rejeitará para sempre. Pois ainda que entristeça alguém,
Ele não vai te rejeitar para sempre. Ainda que ele entristeça alguém, ele usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque ele não aflige nem entristece de bom grado os seus filhos. Olha que coisa linda, ouça isso, por favor, ouça isso, você, por favor, ouça. Olha só, o que fortalece a minha esperança, o que eu quero trazer à memória é isto aqui, que o Senhor não rejeitará para sempre. Passa, é como essa pandemia, ela vai passar. É um tempo, é uma hora, é uma era, é um vírus, é uma bactéria, é uma circunstância, mas vai passar. Tudo passa. O Senhor não rejeitará para sempre. O que você chama de rejeição de Deus, que deveria ser chamado de tempo e circunstância do silêncio, tempo e circunstância do treinamento, tempo e circunstância do fortalecimento, mas que a gente interpreta tal silêncio divino como rejeição. Por isso o coração só se enche de aflição, de pranto, de absinto, de veneno, e a alma continuamente se sente abatida dentro de si e chama esse tempo de tempo da rejeição. No entanto, fique sabendo que esse tempo que você chama de rejeição, acerca dele, Jeremias tinha aprendido que o Senhor não rejeita para sempre. O Senhor não rejeita para sempre. Esse tempo passa, pois ainda que o Senhor permita que você se entristeça, o que Ele, desde que as circunstâncias entristeçam alguém, esse alguém hoje é você, esse alguém já fui eu e ainda serei eu em outras circunstâncias. Pois ainda que entristeça alguém, Ele usará de compaixão. Ele é o Deus da misericórdia que vai de eternidade a eternidade, Ele usará de compaixão. Ele vai se compadecer, Ele vai se enternecer. Compaixão, que não aqui no hebraico, mas no Novo Testamento grego, vem carregado da ideia diarreica, de alguém que está com disenteria, com desarranjo, que não consegue se segurar. Quando a gente está nesse estado, a gente tem que arranjar uma solução, ou então a solução vai nos alcançar em pé. O que se está dizendo aqui é que, graças a Deus, chega a hora em que Deus sofre disso. Que Deus fica diarreico em seu favor. Que a compaixão divina chega a essa hora em que Ele diz: chega! Tá bom? Isso não vai durar para sempre. Já foi o bastante a tristeza que ele viveu, que ela viveu. Chegou a hora do selo da minha compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. Isso aqui é maravilhoso. Olha só, o que eu estou dizendo aqui é de uma simplicidade infantil. O problema é que, conquanto seja de uma simplicidade infantil, é de uma sabedoria eterna. É de uma pedagogia que nenhum coach nesse mundo vai te ensinar. Que nenhum dos melhores filósofos jamais concatenou para dizer para um discípulo dele. Nem Platão.
E está aqui. É para você, é seu. Ele usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque ele não permite que nada dure para sempre, nada dura para sempre. Só a misericórdia dele vai de eternidade a eternidade. O juízo não vai, a disciplina não vai, nem o inferno vai de eternidade a eternidade. Até o inferno cabe no máximo numa eternidade, ele não vai de eternidade a eternidade. É por isso que se diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Você entendeu? Sim, porque ele não aflige, nem entristece de bom grado, ele não tem nenhum prazer na tristeza dos filhos dos homens, e quando ele entristece um dos seus filhos, é para disciplina, para aproveitamento. É para aproveitamento, é para aproveitamento. Senhor Jesus, permite que essa palavra tão simples e tão forte encontre gente que queira praticá-la, experimentá-la, prová-la, usufruí-la e ser beneficiado, abençoado, salvo por ela, entendendo o significado de trazer à memória o que nos pode dar esperança. É o que eu te peço hoje e cada outro dia da nossa vida e da minha vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.